Silva Júnior, advogado, criminalista e presidente da OAB de 2019 a 2021. Obrigado por comparecer aos estúdios Poder 360, Adélio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o pli bargain, que é uma das medidas do pacote do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bom, para começar, você poderia explicar mais ou menos o que é a medida, Adélio? Posso. Boa tarde, obrigado primeiro pelo convite, tá? Estaremos sempre à disposição, seja eu, seja algum outro membro da ordem que tenha algum assunto correlato aí que vocês estejam precisando. Em relação à medida, na verdade, o pli bargain é objeto da proposta 12, né? Da medida 12 do pacote Moro, vamos chamar assim, tá? E são duas alterações. Na verdade, ela traz duas alterações, uma mais, outra bem, uma menos e uma bem mais substanciais no meu entendimento. Então, a primeira delas cria um inciso no artigo 28 do Código de Processo Penal. Tá? E como é que vai funcionar isso? Hoje existe a Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei 9.099. Crimes até 2 anos de reclusão, pena máxima de 2 anos, tá? Eles são apurados de acordo com essa lei, 9.099. Tá? É uma medida despenalizadora, que já existe desde 1990, na nossa legislação hoje é a única. Tá? Como é que é feito isso? Se a pessoa está sendo acusada de um crime que tem a pena máxima de até 2 anos, isso é levado a uma audiência, tá? Ministério Público, juiz e vítima, dependendo do tipo de crime, né? Se for um crime de lesão corporal, por exemplo, sentam os 4 ali na mesa e tenta-se fazer uma composição cível inicialmente, entre vítima e acusado. Então, um acidente de trânsito que a pessoa se machucou, lesão corporal, teve prejuízo de tanto lá no hospital. Faça um acordo para que aquele prejuízo seja quitado. Tá? Não havendo essa composição cível, passa-se a um segundo momento, que aí é entre Ministério Público e acusado, que chama transação penal. Tá? Para que a pessoa tenha direito a esse benefício, ela tem que ser primário, de bons antecedentes, o crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça, ela não pode responder a outro processo. E aí é feito um acordo onde ela doa uma cesta básica, presta algum tipo de serviço à comunidade, são medidas que não levam à cadeia. Tá? A proposta primeira de alteração do artigo 28, inserindo aí o inciso no Código de Processo Penal, substancialmente não altera muito esse procedimento. Tá? O que o pacote Moro está prevendo? Que até 4 anos, tá, haja essa possibilidade de acordo prévio para se evitar um processo. Tá? Então, na verdade, na prática mesmo, o que se está fazendo é alargar de 2 para 4 anos esse limite máximo. Não tem alterações assim muito substanciais. Tem um outro requisito a mais que o pacote Moro pede, que na Lei 9.099 não se pedia. Inclusive, no pacote se afirma textualmente que os processos que caberia a transação penal, ou seja, que caberia esse procedimento de juizado especial, não são alterados pela nova legislação, ou seja, então, mais ainda, o que está alterando é os crimes de 2 a 4 anos. Tá? Então, essa é a primeira alteração. Isso é realmente o que se chama do pli bargain propriamente dito, que é uma negociação para que não exista um processo. Existe uma segunda proposta de alteração, ainda dentro da medida 12, que essa sim é mais substancial. Tá? Essa, as pessoas, os doutrinadores têm que chamar de pli guilty, não tanto de pli bargain. Qual é a diferença? Passa o inquérito, vem a acusação formal do Ministério Público, que é a denúncia. Tá? A partir do momento que é oferecida a denúncia, a defesa é instada a apresentar a sua resposta inicial. Tá? Nesse momento, entre recebimento de denúncia e a instrução, o início da instrução, que é o que procede à apresentação da defesa, é aberta a possibilidade de se fazer um acordo entre Ministério Público e defesa. Tá? Qualquer tipo de crime. Então aqui a gente está falando de qualquer tipo de crime que a pena máxima seja superior a 4 anos. Então aí você está falando de crimes de corrupção, de crimes de organização criminosa, de crimes de homicídio, o pior homicídio que você imaginar na vida, tráfico de drogas, enfim, qualquer tipo de crime pode ser objeto dessa negociação, desde que um dos requisitos lá não estejam atendidos. Então, se a pessoa for reincidente, se ela responder a um outro processo, se dentro do entendimento do Ministério Público ela achar que pela gravidade daquele crime não vale a pena ter esse tipo de negociação. Então, existem ali os critérios trazidos pelo pacote, uns 10, que restringem um pouco isso. Mas fato é, está sendo criada uma justiça negociada dentro de um processo penal
coisa que hoje não existe na nossa legislação. Tá? Então, a partir daí, existe esse acordo entre as partes, que é levado ao juiz para homologar. Tá? O juiz pode, inclusive, não homologar se ele achar que aquele acordo não está atendendo os requisitos legais. Ele homologando, está feito o acordo, a pena é fixada, o regime de pena é fixado, pode ser, inclusive, alterado em relação à lei. Tá? E acaba ali o processo. É um acordo para que não tenha continuidade do processo. Tá? Gera, enfim, reincidência, gera coisa julgada, ou a pessoa vai realmente cumprir aquela pena. A diferença é que é uma pena acertada, vamos dizer assim, com o Ministério Público e homologada por um juiz. Né? Corta aí, enfim, dependendo do lugar do país, da vara, do juízo, você pode cortar de 6 meses a 3, 4, 5 anos de andamento de processo. Tá? Então, essa é a grande vantagem, você agiliza a prestação jurisdicional. Mas, de outro lado, tem alguns perigos. Né? Tem alguns perigos porque a lei, obviamente, ela fixa os requisitos, mas as situações são inúmeras. Né? Então, fica muito a critério, principalmente, e essa é a principal crítica que eu faço, fica muito a critério do Ministério Público essa definição, tá, do que seria um crime grave. Né? Porque está lá, a lei diz, o crime de alta gravidade não pode ser objeto. Um promotor pode entender que o crime A é de alta gravidade, o outro não. Um promotor entende que a corrupção é de uma gravidade muito maior do que o de homicídio. O outro entende que o homicídio é muito mais grave que a corrupção. E isso cria um ambiente de uma insegurança. Porque a gente vive num país que tem várias realidades. Né? Então é uma coisa você estar passando por um procedimento desse na justiça ali do Pará, do Amazonas, que estão lá em cima, numa comarca pequena, ou numa grande comarca do Rio Grande do Sul. São realidades totalmente diferentes. Então, quanto menos realmente delimitado, mais perigoso fica. O acusado, se estiver preso, é óbvio que ele vai assinar. Né? É óbvio que a negociação fica muito mais tendenciosa para o Ministério Público. Já está lá, a acusação está posta. Né? Então, você acha que pode gerar algum excesso por parte do Ministério Público? Pode gerar algum excesso, principalmente por parte do Ministério Público. E aí a atuação do Judiciário se torna mais importante ainda. Mas aí a gente vê qual a experiência que está tendo em relação a isso hoje. A colaboração premiada. Isso é basicamente você trazer a colaboração premiada para dentro do processo. Se você for olhar de uma forma prática, é isso que está acontecendo com o projeto. E como são feitas as delações hoje? Muitos dos acordos, e isso é uma crítica que eu faço, inclusive, ao Instituto da Colaboração Premiada, muitos dos acordos hoje feitos não encontram o parâmetro legal, não encontram, ofendem o princípio da legalidade. O que eu quero dizer com isso? E isso começou muito com a Lava Jato. Né? Começaram a se fazer os acordos Lava Jato e homologar, e aquilo virou uma bola de neve, um monte de acordo feito, homologado. Acordos do tipo, então você vai cumprir tanto tempo. Ok, por que o tanto tempo? Não sei, porque se você for mais ou menos somar ali os 10 crimes que você está confessando, dá mais ou menos isso, então vamos fixar assim. E pior do que isso, regimes de cumprimento de pena que não são previstos em lei. Então, os acordos de delação premiada, você pega hoje, está lá, vou cumprir 10 anos em regime diferenciado, fechado diferenciado. O que é o fechado diferenciado? É fechado, ou seja, o fechado normal você está dentro da cadeia. O fechado diferenciado, você está dentro de casa. Você cumpre a prisão domiciliar, que não existe na lei. Né? Então, o medo que eu tenho é que, trazendo esse instituto para dentro de um processo, continue essa mesma bagunça, para usar um termo bem chulo mesmo, continue da mesma forma sendo tratado como é hoje. Sabe? Então, existem situações que realmente o projeto tem que tratar de uma forma mais objetiva, de uma forma mais firme. Em um apurado geral, como a OBDF vê o pacote anticrime do Moro? Existem hoje, dentro da OBDF e do Conselho Federal, comissões específicas para analisar o pacote. Tá? Então, foi criada pelo presidente Felipe Santa Cruz uma comissão, e nós da OBDF criamos uma outra comissão de acompanhamento da reforma criminal, é como nós chamamos, que está atuando de forma conjunta com a Comissão de Combate à Corrupção, Comissão de Assuntos Constitucionais, Comissão de Ciências Criminais, Comissão de Direito Eleitoral, porque trata também de uma certa reforma de crimes eleitorais. Então, todas essas comissões estão trabalhando de forma conjunta. Ontem, inclusive, nós tivemos uma audiência pública dentro da Ordem, onde foram ouvidos representantes da advocacia, da magistratura, do Ministério Público. Tá? Então, não existe ainda hoje uma posição institucional da Ordem contra ou a favor do pacote, contra ou a favor parte do pacote. Né? Então, assim,
está tudo sendo discutido, está tudo sendo debatido. Então, a maior crítica que eu faço hoje a esse pacote, e aí é muito mais uma opinião minha, pessoal, do que propriamente institucional da OAB, é a forma como ele foi levado. Tá? Um projeto desse tamanho, dessa magnitude, que altera toda a nossa legislação penal, processual penal e execução penal, né? Ele ser gerado dentro de um gabinete de um Ministério da Justiça, encaminhado ao Congresso, sem que sejam ouvidas a advocacia, o Ministério Público, a magistratura, a própria sociedade, a academia, sem que ninguém seja ouvido para participar do debate, isso eu acho muito temerário. Então eu espero que a partir de agora, estando lá dentro das nossas casas legislativas, onde realmente tem que haver um debate mais aprofundado, que sejam nomeadas comissões, que sejam convidados a participar membros do Ministério Público, representantes das associações, né, ligadas à magistratura, ao Ministério Público, à advocacia, institutos, né, faculdades, academias, para que realmente a gente possa levar um debate amplo. Né? É uma reforma necessária, a nossa legislação criminal é totalmente arcaica, ultrapassada, ela tem sim que ser reformulada, mas eu acho que ela deve ser reformulada levando em consideração todos os lados, vamos dizer assim, levando em consideração opiniões muitas vezes divergentes, mas que procuram sempre o mesmo fim, né? Que é de ter uma legislação mais moderna, que realmente combata o crime de forma efetiva, mas que não esqueça que a gente tem uma Constituição Federal com garantias e direitos básicos lá previstos, inclusive como cláusulas pétreas a serem respeitadas. Então esse equilíbrio é o mais difícil de se conseguir, mas é o que deve ser conseguido a partir de agora, principalmente com os debates. Né? Então, do jeito que o projeto está hoje, edificado hoje, ele fere a Constituição? Em alguns pontos, no meu entendimento, sim. Como, por exemplo, quais pontos? Como, por exemplo, a imposição de início de cumprimento da sentença penal condenatória após julgamento de segunda instância. O Supremo hoje tem entendido que pode. Mas a Constituição, para mim, não existe um texto mais claro do que esse. Ninguém será considerado culpado até trânsito julgado de sentença penal condenatória. Esse é o tipo de frase que, para mim, não cabe interpretação. Certa ou errada, essa proposição, há quem defenda que é errado, que realmente tem que ser cumprido em segunda instância. Mas que se altere a Constituição para isso. Né? Não somos nós, advogados, membros do Ministério Público ou mesmo juízes, que podemos alterar a Constituição ao seu bel prazer. Então esse é um grande exemplo. Quer um outro exemplo, que está no pacote? O início de cumprimento de condenação do Tribunal do Júri já após a condenação pelo Tribunal do Júri. Qual é a justificativa para isso? É que o júri é um colegiado e a soberania do júri. Mas em todo tipo de julgamento, em todo tipo de debate, se deixa muito claro que nada é absoluto. Tá? Então, por que a soberania do júri, em detrimento de todas as outras considerações, deveria ser absoluta? A soberania do júri existe, sim, mas ela deve ser levada a um duplo grau de jurisdição, ou seja, pelo menos um recurso de apelação. Né? Ou seja, e isso também está na Constituição. Então, aí eu te dei 2 exemplos de pontos que eu considero inconstitucionais e que merecem uma reflexão maior, um debate maior. Uhum. O senhor falou que algumas vezes o pacote se confunde um pouco até com a delação premiada, né? Então eu gostaria que o senhor esclarecesse, por favor, quais são as diferenças entre o plea bargain e a delação premiada em si. Vamos lá. O plea bargain, como eu te falei, é naquela primeira parte, aquela alteração lá do 28.1, que é a negociação pré-processual. Existe uma negociação para não existir um processo. Ok. Tá? Depois de oferecida a denúncia, vem aquela segunda alteração que eu te falei, que já é uma outra negociação. Não é para não ter o processo, porque o processo já existe. É uma negociação de pena, para antecipar o final daquele processo e fixar uma pena, certo? Esse acordo pós-oferecimento de denúncia, que é o que a gente está chamando de plea guilty, né? Ele se assemelha mais à delação premiada. Aliás, ele pode ser feito, inclusive, por meio de uma delação premiada. Está lá aquele processo, o acusado está respondendo. Ele tem 8 processos, né? Ele faz um acordo em um que abranja os 8. Isso é a delação premiada, tá? E ela, em parte, está sendo trazida, porque o instituto dessa negociação, com a própria autorização legal que consta do pacote de que esse acordo possa ser uma delação ou um acordo de leniência. Então, por isso que eu te falei que eles realmente se confundem nesse ponto. Mas pode ser que haja uma negociação em um processo específico, um acusado lá de um homicídio, né?
e no meio do processo ele resolve fazer o acordo com o Ministério Público e o Ministério Público acaba aceitando fazer aquele acordo. É um acordo para aquele processo específico. Mas, como eu falei, existe o permissivo de que se traga, para além desse acordo específico, um acordo mais abrangente que seria feito no âmbito aí de uma colaboração premiada ou de um acordo de leniência. Então, e sobre o pacote do Moro? Qual aspecto do pacote em si o senhor vê com mais bons olhos? Assim, o senhor acha que mais vai trazer celeridade, enfim, benefícios para a justiça? Existe algum, assim, que seja realmente muito... Não, nesse primeiro momento eu não gostaria de destacar nenhum, sabe? Eu acho que a gente tem que analisar tudo dentro de um contexto. Não pode haver nada solto, sabe? Não adianta você tapar um lado e abrir o buraco do outro, né? Então, assim, é todo um sistema que tem que ser tratado de forma conjunta, né? O que eu quero dizer com isso? Tem que ter coerência a hora que você é preso em flagrante ali, e a forma como você vai ser tratado, com a outra ponta lá, depois de passar uma investigação, um processo e um cumprimento de pena, o final do seu cumprimento de pena. Porque se não houver uma coerência entre tudo, não anda, sabe? O sistema não anda, o sistema fica capenga. Então, assim, muito mais do que a gente destacar um ponto positivo, esquecendo dos negativos e aplicando tudo junto, eu acho que o maior desafio desse projeto é conseguir ampliar o debate, ouvir opiniões que certamente virão e que certamente virão de formas opostas, né? E conseguir manter um sistema coerente. Acho que o que falta hoje na nossa legislação é exatamente isso. Hoje a gente tem um Código de Processo Penal lá de 1940, penal também, que vieram ambos remendados aí nesses 70 anos por sei lá quantas leis, né? Então aparece lá, tem o crime X, vamos então aumentar a pena do homicídio. Aí aumenta a pena do homicídio, só que não pensa no outro crime. Aí, não, então vamos aumentar o homicídio, aí acontece um crime de trânsito, né, que geralmente dá muita repercussão na mídia. Não, então o trânsito temos que aumentar aqui, mudar a lei do bafômetro e tal. São leis esparsas, pontuais, que não guardam relação com as outras, que começam a remendar o sistema, sabe? Então o sistema remendado ele não funciona. Então a nossa legislação criminal hoje ela não funciona por isso, porque ela é uma coxa de retalho, sabe? A partir do momento que a gente conseguir levar uma coisa concatenada, uma organização de ideias que crie uma porta aqui para você entrar, sabendo a porta que você tem para sair, dependendo obviamente do caminho que você leve, mas tendo as duas pontas definidas, aí sim você consegue ter um sistema coerente, sabe? Então acho muito complicado você dar uma opinião assim sobre um ponto A ou um ponto B sem analisar o contexto, né? Certo. E só voltando no plea bargain, mais uma coisinha, é que nos Estados Unidos já faz um tempo que isso foi implementado lá, né? E cerca de 90% dos crimes são resolvidos dessa forma. O senhor acha de que forma que isso ajudaria a justiça brasileira? A celeridade, enfim. De que forma que isso poderia ajudar a justiça aqui no Brasil? 90 ou até mais, tá? Grande maioria mesmo, esmagadora maioria nos Estados Unidos são resolvidos no acordo, tá? E lá é um pouco misturado, as duas propostas aqui se misturam um pouco lá também, é bem parecido o sistema lá. Então existe aquela negociação, tá? Fixa-se lá pena, regime, quanto você vai cumprir e tal, e a partir dali não tem um processo. É bem semelhante à primeira das alterações daqui, o plea bargain propriamente dito. Agora lá, já nessa negociação inicial, ela pode ser feita em relação a qualquer crime. Tá? Já essa negociação inicial, não importa o tamanho da pena que a pessoa vai ser acusada, já pode haver essa negociação. Aqui não. Aqui essa negociação inicial, pelo projeto, né, está sendo limitada, como eu te falei, aos crimes lá com pena máxima de 4 anos. Quais são os crimes com pena de 4 anos? Muito poucos. Então, assim, na verdade, essa primeira alteração, eu sinceramente não considero tão substancial, porque quem vai entrar ali é um estelionato, furto simples, se o furto for qualificado, que a maioria dos furtos são, se for qualificado ele já não entra, né? Então, assim, é uma parcela muito pequena dos crimes que estão sendo abraçadas, vamos dizer assim, por essa proposta inicial, desse acordo inicial para não ter processo. Então está aí a grande diferença do sistema americano. Certo.
E, por fim, para terminar, no começo do mês, o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, ele afirmou que a Lava Jato ela não pode ser um livro interminável, porque a ininterrupta expectativa por novas fases da operação, elas gerariam uma paralisia tanto no sistema público como no sistema privado. O senhor concorda com essa afirmativa? Essa pergunta eu vou ter muito cuidado para responder, porque gerou muita coisa. E não foi o que o Felipe Santa Cruz quis dizer, ele não quis se posicionar contra a Lava Jato, óbvio que não. Nenhum de nós, nem os advogados, nem os membros do Ministério Público, nem os magistrados, seríamos irresponsáveis a ponto de hoje, principalmente, nos posicionarmos contra a Lava Jato, de forma alguma. A Lava Jato é importantíssima para o país. Se não fosse a Lava Jato, muita coisa que a gente está vendo aí hoje não teria acontecido. Se não fosse a Lava Jato, muitas pessoas que jamais se imaginou serem punidas ou serem presas estariam sendo punidas, estariam sendo presas. Então a Lava Jato é importantíssima para o país, né, para a nossa sociedade. O que o presidente Santa Cruz quis falar é que o país não pode viver só em função da Lava Jato, né, que são aí, acho que 5 ou 6 anos já, que se você ligar o Jornal Nacional, todo dia só se fala nisso, né? E tá aí, são 5, 6 anos que a nossa legislação não muda, que os processos não andam do mesmo jeito, né? Então o que a gente tem que fazer é louvar a Lava Jato, obviamente, no seu lado positivo, louvar todas as operações que vieram aí como braços da Lava Jato, em seus pontos positivos, mas tomar cuidado com os eventuais excessos que vêm não só da Lava Jato, como dos braços, como de qualquer operação, como de qualquer investigação, né? O que a gente tem que pensar é, como eu falei, é aquele mesmo raciocínio. A gente tem que pensar tudo em um contexto, a gente tem que pensar tudo de uma forma conjunta, né? Então não adianta a Lava Jato tá aí ou qualquer outra operação tá aí e as coisas continuarem não andando, né? Que a Lava Jato sirva de exemplo, como está servindo, que agora está vindo uma proposta aí de alteração, né? Para que o país consiga realmente modernizar a sua legislação, modernizar a forma de atuação das suas polícias, do seu Ministério Público, mas não esquecendo das garantias constitucionais. Então, é esse equilíbrio que tem que ter, né? Agora, ninguém se posiciona contra a Lava Jato, né? Foi uma interpretação equivocada que acabou saindo de alguns setores da imprensa e acabou tomando uma proporção que eu, inclusive, conversando com o próprio Felipe Santa Cruz depois, ele deixou muito claro que jamais foi a intenção dele, né? Como, inclusive, se você for ler a reportagem inicial mesmo, que deu início a toda essa celeuma, né? Realmente é um trecho que ele não fala que é contra a Lava Jato, né? Enfim. Então tá, obrigada, Adélio, por comparecer aos Estúdios do Poder e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço. Sempre à disposição. Obrigada.